estación. Sopla tu viento aquí, viento profético. Fluye tu río, mueve tus aguas. Shalom, shalom. Bom dia, bom dia. Bom dia, Norinei. Antônia Nunes, as que vão chegando primeiro, eu vou lendo os nomes. Bom dia, Messias. Como está o frio aí? Norinei, Janete Azevedo, bom dia, bom dia. Meninas, que frio. Que frio, Janete Azevedo, que está fazendo aqui nessa terra chamada São Paulo. Bom dia, Quetiúcia. Oi, Vitória. Larissa, e Brasília, Larissa, como está? Bom dia, Antônia. Bom dia, meninas lindas. Bom dia, Maísa. Oh, não sei como está aí, mas aqui tá um frio, viu, Cleusa? Como é que tá Goiânia, Cleusa? Me falaram que ontem no nosso sítio, 9 graus, muito frio. Janira, bom dia, querida. A Elza, aqui a Larissa diz que Brasília tá frio. Marinete também, bom dia. Meninas, como tá Londres, Paula? Diga aí para nós como tá Londres, que é muito frio. Diomar, Jovelina, tá dando para me ler alguns nomes aqui. Enquanto vamos começando. Não importa onde você está, Portugal, já sei que tá fazendo um calor. Algumas pessoas estão fazendo live conosco lá na praia. Nessi, bom dia, Simone. Simone ou Simoni, né? Porque tem um Y ali. E a Vitória Rosa. E lá em Londres me falaram também que já está fazendo calor. Sabe o que é lindo em Deus? É que Ele é Senhor de toda a terra. Em um lugar já está fazendo calor. Antes estávamos calor, Londres estava frio. Agora Londres começou calor, aqui está frio. E em todas as estações, né, Tininha? Jesus está conosco. O mais lindo de tudo é que nós temos uma promessa. Sabe, quando eu vejo pessoas falando, eu sofro de solidão, eu me sinto muito sozinha, eu falo, olha, deixa eu dizer uma coisa para você, você nunca pode dizer que está sozinha, porque senão você estaria desmentindo o Senhor, que diz assim, eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Meu amor, Ele está com você. Seja no frio, como eu tô aqui tendo que tampar a minha cabeça, porque eu sinto muito frio na cabeça, nas orelhas. Não é tanto nos braços, mas aqui é muito. Seja em que parte for, Ele está conosco. E sabe, todos os dias é dia de você levantar os braços e dizer, Senhor, obrigada, porque Tu estás comigo. Tua vara e teu cajado me consolam. Oh, glória a Deus! Começamos esse dia agradecendo a Deus, porque a palavra de Deus está fazendo um estrago no reino de Satanás. Não só a minha que Deus me usa para liberar aqui, mas tem muito homem de Deus, muita mulher de Deus levantando palavras poderosas nas lives e está entrando nas casas, está fazendo uma revolução espiritual. Sabe, ontem eu fiquei muito feliz com os testemunhos, muitas mulheres testemunhando coisas lindas, poderosas, maravilhosas, mulheres que estão se levantando,
mulheres que estão orando, chamando os filhos, orando de manhã, orando no meio da tarde, lendo a Bíblia juntas. Olha, pessoas que me falaram, Elizabeth, eu não me lembro a última vez que eu orei junto com meu marido. Estão orando. Não me lembro de quando eu e meus filhos lemos a Bíblia juntos. Estão lendo. Isso para mim não tem preço, sabe? Não tem preço o que Jesus está fazendo na terra. Depois dessa palavra que liberamos ontem sobre por que Satanás odeia as mulheres e a primeira mulher a ser fugitiva, e o que o Senhor quer fazer de volta? Olha, até agora eu estava recebendo mensagens no Messenger, na caixa de mensagem, em todos os lugares, mulheres falando, agora eu sei quem eu sou em Cristo, nunca ninguém tinha me falado. E aí eu fico pensando assim, mas Senhor, quantos anos a Bíblia estava na mão dessa mulher, ela nunca leu, por isso eu quero compartilhar algo essa manhã antes de entrarmos na palavra, sabe? Sabe qual é o maior mal da humanidade? É ficar esperando que as pessoas façam alguma coisa por eles. Se as mulheres soubessem o poder que têm os homens, se levantassem e não ficassem esperando que alguém faça alguma coisa por ele. Ah, se a irmã Maria, que é uma mulher de oração. Gente, não é uma pessoa que tem que ser mulher de oração. Não é a irmã Maria, a irmã Joana do Círculo de Oração, a irmã da Sociedade Feminina. Todos nós temos o dever, a obrigação, porque esse povo não vai estar conosco no dia que tivermos que nos apresentar tete a tete diante de Deus. Não tem marido, não tem pastor, não tem irmã Joana, lá é você e ele e você. Então, para de ficar esperando pessoas se levantarem para orar para você ter forças. Ah, mas eu não tenho forças para orar. Já teve momentos que eu não tive forças de orar, sabia, irmãs? Momentos que eu ajoelhava, ou às vezes não ajoelhava, escorava na cama, enferma. Punha a mão sobre a minha cabeça e dizia, ó Senhor Jesus, só a única coisa que eu dava conta. Ou às vezes não falava nada, o meu espírito recriado, o meu homem interior orava, porque a boca estava tão fraca que não dava conta. Não tinha uma pessoa para ir orar por mim. Eu no sítio, quando eu tive o infarto, sozinha, meu marido saía para trabalhar 5 da tarde, voltava 1 da manhã, eu sozinha, sem pessoas, nunca solitária. Sozinha sim, mas nunca solitária. Porque eu aprendi que o silêncio com Deus, ele nos cura, sabe? Então essa manhã eu quero dizer para as mulheres, ai, que tenha desculpa de estar sozinha, disso e daquilo, e o Senhor está falando para você hoje. Nunca mais diga que está sozinha. Nunca mais. Então, estamos aqui essa manhã para continuarmos. Mulheres em fuga. Mulheres em fuga. Vimos 2 dias. O que aconteceu? Por que essa mulher esteve em fuga? E aqui estamos nós hoje para recapitular e mandar uma primeira nesse carro para começarmos a estudar as mulheres que estão em fuga. Por que você fugiu? Cadê você, Adão? Ao cair da tarde naquele dia ouviram a voz e os passos do Senhor e se esconderam. E nós vamos começar por aqui, porque essa mulher, quando nós ficamos nus na presença de Deus, quando nós nos escondemos, é porque saímos do projeto original de Deus. E aí começam-se as desculpas que existem até hoje.
Muitas mulheres que estão desviadas hoje ou estão fracas espiritualmente, elas sempre têm uma desculpa. Quando nós estamos em fuga, mulheres em fuga, e a tentação do homem, escrevi aqui, a tentação do homem, hoje mais do que nunca, é a superficialidade. Isso é, viver na superfície de si mesmo, em vez de enfrentar com o problema, que muitos preferem fechar os olhos, apertar o passo e fugir de si mesmo e buscar refúgio em pessoas e instituição, ou às vezes em diversões, que aí entra um monte de coisas. Me escondi. Percebi que o Senhor estava aproximando, fiquei com medo porque estava nu e me escondi. Porque acabei de perder a proteção de Deus, então me escondi. Onde você está lendo, irmã Elizabeth? Gênesis 3, a partir do versículo 8. Por isso me escondi. Por isso me escondi. E o Senhor está falando, fulana, chamando o seu nome, porque presta atenção, Deus te conhece pelo nome. Ele nos conhece a todos pelos nomes. Ele conhece o pergaminho escrito, a história escrita sobre cada uma de nós. Fulana, eu me escondi, Senhor. Até as crianças sabem, quando faz uma arte que o pai procura, o que elas fazem? Se escondem. Essa semana eu fiquei sabendo de uma arte do meu neto, do neto do meio, de 6 anos. Nosso sítio, na chácara, tem um quarto imenso, com janelão de vidro, onde era uma sacada superior, onde eu ficava com rede, punha rede, ficava orando. Como eu ficava lá até de madrugada orando, que de lá eu via tudo, via as estrelas, o que meu marido fez? Você vai pegar friagem, você fica pegando friagem, pôs vidro em volta e transformou num quarto para mim. Você quer um quarto de verão, onde você fica orando com o janelão aberto, vendo as estrelas? Tá aí agora seu quarto de verão. E meu neto, quer dizer, tem o teto em cima, tem esse quarto, e agora tem a varanda. Então, quando você abre a janelona, aqui embaixo, logo no pé da janela, tem as telhas, o telhado que faz aquela imensa varanda na parte de baixo da casa. E meu neto subiu, ele me contou direitinho ontem, subiu e de lá ele queria ver as vacas no pasto. Vovó, foi assim, eu primeiro abri a janela. Eu não tinha intenção de ir no telhado. Eu abri a janela. Mas aí, vovó, eu percebi que se eu andasse um pouco, de lá eu poderia ver as vacas, os bois no pasto. Então, eu pus um pezinho, eu pus o outro, segurei ali no corrimão que fica do lado de fora. Mas aí eu senti, vovó, que eu podia andar sobre o telhado. E eu andei. E aí, pensa, né? A mãe quase morreu do coração, porque o menino em cima do telhado. E ele correu para trás, um perigo. Mas o mais lindo foi o que vem agora. Porque na nossa família nós temos uma palavra. Nunca minta. Você pode sofrer consequências, fale a verdade. Não esconda atrás de nada nem de ninguém. Seja verdadeiro. E eu criei meus filhos falando a verdade. Se houve alguma coisa que eles ocultaram, aí já é com o Senhor. Mas os meus netos são criados do mesmo jeito. O pai é rigoroso, a mãe uma mulher de oração e ensina sempre a falar a verdade. E quando o pai chegou, o pai estava em Goiânia e foi para o sítio. Ele tinha feito isso no dia anterior. Então, a hora que o pai chegou, o que aconteceu? O coração acelerou. Minha mãe vai contar para o meu pai. Vai ter uma disciplina, isso não vai ficar de qualquer jeito. Olha
o que é você ensinar a criança o caminho que ela deve andar. Nunca minta e assuma os seus erros. Quando você fizer algo errado, assuma, não ponha a culpa em ninguém. Ele já correu pro carro e falou: oi, papai, tudo bem com você? Tudo bem. Papai, nós precisamos conversar antes de você acabar de chegar. 6 anos. Tem uma coisa que eu fiz uma arte. E meu filho já pensou: que arte será que esse menino fez? Papai, o senhor vai ficar sabendo de qualquer maneira, a mamãe vai falar para você. Então eu já quero resolver logo o problema, logo na chegada. Esse é neto de Elizabeth Cornélio. Para que eu vou ficar o dia inteiro com o coração acelerando, pensando: ah, minha mãe vai contar agora. Ah, agora minha mãe conta. Agora o problema vai cair em cima de mim. Ele foi, enfrentou o pai, deu as boas-vindas ao pai e disse: papai, temos que discutir um assunto. Eu fiz uma arte. Meu filho, me conte. É que eu subi no telhado, lá do quarto da vovó, e andei sobre o telhado todinho. Já que o senhor vai saber mesmo, pela mamãe e por outros, então é melhor que o senhor saiba por mim, e nós dois já resolvemos o problema aqui logo, e logo na chegada, e vamos ser felizes o dia todo. O que o senhor me fala? Essa é uma pessoa que vai crescer assim e não vai esconder atrás de ninguém. Não jogue a culpa em ninguém. Assuma os seus próprios erros. Ele escuta isso quando ele está comigo, com o avô, escuta isso na casa dele e ele deu demonstração do que é uma atitude de assumir os erros, sofrer as consequências, mas ele disse: vou sofrer logo essa consequência, logo na chegada, porque aí o problema já está resolvido e eu vou passar um dia muito feliz. Porque ele tem isso. Vovó, hoje será um dia maravilhoso. Hoje será um dia muito lindo, vovó. Então ele gosta de viver o dia. Então ele chegou no pai e o pai falou: meu filho, mas que perigo você correu. Você não pode fazer essas coisas. Eu sei, papai, eu entendi agora. A mamãe me explicou isso. O outro avô explicou, e eu já entendi, papai, que é perigoso, que eu não devo fazer mais, mas eu já quero resolver esse problema logo na chegada, para não ter problema durante o dia. O pai conversou com ele, tudo bem, aí o irmão veio correndo. Papai, você não sabe o que aconteceu, o que o seu filho fez uma arte. Ele olhou todo, porque quem não tem culpa dentro de si não tem medo. Ele simplesmente olhou para o irmão e disse: eu já contei para o papai. Ele disse: você contou que você subiu no telhado? Sim, contei. Aí ele olhou para o pai: e aí, papai? Não, o problema já, o assunto já foi resolvido. Aí o irmão murchou. O senhor não vai fazer nada? Já fiz, já conversamos, né, Heitor? Tá tudo resolvido, ele já sabe que não pode mais fazer isso. E pensa, ele estufou o peito e foi viver o dia sem culpa, sem acusações, porque ele enfrentou o pai, ele correu para o pai, ele não correu do pai. Porque quem foge é porque não conhece o pai que tem. Vocês estão me entendendo? Por que você fugiu? Porque eu fugi. Por isso me escondi. Por isso que? Porque eu ouvi os seus passos e ouvi o tom da sua voz. Adão! Eva! Porque ele vinha todos os dias. O que você sente quando Deus pronuncia seu nome? Ah, eu me escondi. Por quê? Eu me escondi porque estava nua. Quem te mostrou que você perdeu a sua proteção? Por que você se escondeu? Ah, Senhor, porque eu pequei ontem à noite. Eu ainda continuo na prática que o Senhor tem falado que não era para mim fazer.
E o Senhor está falando: pare com isso agora. E olhe aqui. E diz assim: quem foi que mostrou que você estava nu? Foi a mulher. Conversou com a mulher, foi a serpente. Então, quando não resolvemos nossos problemas, vamos estar sempre correndo de Deus. E Jesus veio acabar com esse negócio de nós fugirmos de Deus. Agora, corra para Deus. Sabe qual é o problema? Por que Satanás odeia as mulheres? Porque tem um grupo de mulheres santas. Não são todas as mulheres que estão passando medo em Satanás, mas tem moças que fizeram voto de virgindade até o casamento. Tem moças que estão andando com uma pulseirinha assim, santidade ao Senhor. E elas estão dizendo não, elas estão andando contra a cultura do mundo. Elas entenderam o que Jesus fez na cruz, que elas não precisam continuar fugindo nem delas, nem de ninguém, nem pondo culpa nas pessoas, mas elas estão assumindo. Uma criança de 6 anos, meu neto, foi até o pai. E o pai não é uma pessoa que fica passando, alisando a mão. Sério, ele sabe que quando o pai vai corrigir, corrige. Tem discipulado e tem disciplina. Não é só vara, tem que discipular. Então ele já disse, papai chegou, todo mundo tá lá começando a fazer churrasco, ele falou, quer saber? Deixa eu resolver esse problema para mim não passar o dia esfriando minha barriga, com medo da voz do meu pai, dos passos do meu pai. Eu enfrento meu pai e o problema fica resolvido. Sabe o que Deus está nos chamando hoje? Para nos voltarmos para Ele, para um relacionamento profundo e verdadeiro, para que nós paremos de fugir por causa das mentiras do diabo. Por isso me escondi. Por que que você anda se escondendo? E se nós formos ver que houve um vaticínio aqui, o Senhor disse, a partir de hoje, você, serpente, e a mulher serão inimigos. Somos inimigo da serpente. Então, por que que eu sou radical quando eu descubro que algo é manipulado pela serpente, ainda que todas as mulheres achem bonito e estão usando, eu vou contra aquilo, eu não vou colocar em mim, sabe por quê? Nós somos inimigas forever. A serpente não é minha best friend, minha melhor amiga, ela é minha inimiga, e tudo que tem origem no trono de Satanás não vai ficar em mim, eu não aceito. Não vou esbofetear o rosto do meu pai, convivendo com as práticas do seu inimigo. Quando nós fazemos o que a serpente quer, quando você coloca algo em você que a serpente quer que você use aquilo, porque todo mundo está usando, todo mundo está fazendo, sabe o que você está falando? Você colocaria, por exemplo, uma pessoa veio e fez um mal muito grande ao seu pai e matou um filho do seu pai, que é seu irmão. Aí o seu pai fica magoadíssimo com aquela pessoa. Aí o seu pai chega na sua casa um dia, aquela pessoa que matou seu irmão, que fez um dano enorme ao coração do seu pai, está sentado na sua mesa e você servindo as melhores iguarias para ele, seu melhor suco, seu melhor vinho espiritual, sua melhor comida, e seu pai olha e fala assim, que é isso? Meu Deus, a minha filha sabe que esse ser é o meu pior inimigo e ela está sentada com ele, fazendo festa para ele. É isso que acontece quando nós nos assentamos com o pecado,
quando nós recebemos a serpente ainda hoje, depois que tudo que Jesus fez, o Senhor olha e fala: meu filho morreu por causa dessa mulher que agora está sentada nessa mesa, fazendo festa, fazendo comida, dando jantar para Satanás. É isso mesmo que eu estou vendo? Pensa na ira do coração de Deus, e é isso que estamos fazendo, amados. Nossos cultos, muitas vezes, têm virado isso, festa de adoração a demônios, porque Deus é o último a ser falado. Um versículozinho aqui para não ficar muito na cara que a gente está na carne total. Vamos ler, comentar alguma coisa, trazer um coaching para fazer um culto, colocar nós para cima, pegar um livro de autoajuda, porque a gente não tem ajuda do alto, e vamos fazer de conta que estamos fazendo um culto, e Deus vai receber, e o povo finge que recebe, e fica todo mundo bem. Só que Deus está alinhando as coisas. Deus precisa de mulheres e de homens que façam como meu neto fez anteontem com meu filho. Não correu dele, correu para ele. E disse: papai, eu fiz uma arte, nós dois temos que resolver logo na chegada para o problema ficar terminado. Por isso me escondi. E aí você vê o Senhor dizendo: a partir de hoje vocês serão inimigas. A mulher dará à luz a uma semente. Guarda bem essa palavra. Semente. Que pisará a cabeça da serpente. E o Senhor disse: de agora em diante, vocês serão inimigos eternos. Mas a mulher, fique sabendo, serpente, que da mulher nascerá uma semente que vai esmagar a sua cabeça. A partir de hoje, você é amaldiçoada entre todos os animais. E aí, minhas amadas, começa a saga da fuga. A saga da fuga. Estamos sempre fugindo de nós mesmos. E o Senhor foi, através dos anos, aí Eva deu à luz a Caim, que deu à luz a Abel, e Caim matou Abel. Mas não é nisso que eu quero me ater. E Deus depois destruiu tudo no dilúvio. E agora Deus queria a semente santa. E Satanás vem o tempo todinho através da história olhando: cadê a semente que vai esmagar a minha cabeça? Cadê essa semente? Toda mulher que dava à luz, toda vez que uma mulher dava à luz, Satanás: será que é ele? Por que você acha que todo homem é perseguido? É um homem que vai nascer. E hoje eu vou estar falando numa live compartilhada, o homem sacerdotal, às 5 da tarde. E hoje não vamos ter a nossa live, não vale a pena ler de novo, estaremos lendo, e às 5, porque vale a pena ler de novo, começa às 16h30, vai até às 17h30. Então, vou avisar agorinha que não vamos ter hoje o Vale a Pena Ler de novo, para estarmos compartilhando essa live, o homem sacerdotal. E os homens hoje vão levar uma chamada de Deus, porque perderam esse manto sacerdotal e o Senhor quer restaurar. Então, amadas, vamos, e o Senhor chama um homem chamado Abraão, de Ur dos Caldeus, já velho. Eu vou chegar a outra mulher em fuga, e como o Senhor ama a semente. E aí diz o seguinte: Deus disse a Abraão, já velho, que ia dar uma semente para ele, que ia dar um filho. E ele diz: como pode ser isso? Né? Como pode ser isso? Como eu vou ter filhos na idade que eu estou? E aí, como passaram-se os anos? Sara, já com 80 anos agora, não tem filhos. Ela diz: desse mato não vai sair coelho, né?
Então vamos dar um jeito. É aqui que eu quero parar hoje, na nossa Mulher em Fuga. É aqui que vai começar toda a saga. Porque estamos em fuga, eu contei a origem, a primeira mulher que fugiu, por que fugiu e como o Senhor quer nos encontrar. E o Senhor sempre vai preservar a semente que ele plantou dentro do homem e da mulher. E nunca se esqueça, somos Eva, doadora de vida. Então não perca isso. Você é um ser cheio de luz. E Deus criou o nosso órgão reprodutor de tal maneira para reproduzir a imagem e semelhança dele. Então, por que você acha que os úteros são atacados? Porque se você for ver, quando o diabo viu que haveria semente que esmagaria a cabeça dele, ele começou a prestar atenção em cada moça. A hora que dava a luz, ele chegava para ver se era macho, se era fêmea. O macho ele queria matar, porque poderia ser o que esmagaria a cabeça dele. E se fosse uma mulher, aí que ele queria matar mesmo, sabe por quê? Era outro ser com outro órgão reprodutor que reproduziria a imagem e semelhança de Deus. Só que agora ele viu que a imagem foi distorcida, que Adão e Eva começou a ter filhos, não a imagem e semelhança de Deus mais, mas a imagem e semelhança deles caídos. Mas ele ficava de olho para ver se ia nascer alguém diferente. E aí chegamos aqui em Abraão, que o Senhor disse: de você eu vou levantar, abençoar todas as famílias da terra. Tirou ele de um lugar que ele morava cheio de idolatria e disse: sai de Ur dos Caldeus e vá para uma terra que eu te mostrarei, e em você eu abençoarei todas as famílias da terra. De você eu vou começar um povo novo, um povo separado, linhagem sacerdotal para me servirem todos os dias da vida deles. Porque você acha que a serpente ficou de olho na casa de Abraão? E aí, um belo dia, a mulher de Abraão tem uma bela ideia. E aqui eu quero falar com você. Deus vai falar muito conosco através dessa palavra. Ora, Sarai, mulher de Abraão, não lhe gerava filhos, e ela tinha uma serva egípcia. Vá prestando atenção em cada palavra. Egípcia. O Senhor tinha tirado eles de Ur dos Caldeus, impregnou a tenda deles de Deus. Ela tinha uma escrava egípcia, cujo nome era Agar. E disse Sarai a Abraão, até então ela não era Sara, era Sarai, e ele era Abrão: eis que o Senhor me tem impedido de gerar. Se Deus tem impedido alguém de gerar, é porque o que vai ser gerado dele tem que vir no tempo certo, no tempo correto. E essa palavra vai para as mulheres que são estéreis, supostamente estéreis, que fica forçando todo o método que pode para gerar. O Senhor me tem impedido de gerar. O Senhor. Não é homem, não é o seu útero tá tudo bem, tá tudo ok. O Senhor te impediu de gerar. Sabe por quê? Porque o que vai nascer de você não é qualquer coisa. O que vai nascer de você é tão especial que tem que nascer no tempo certo, correto de Deus. Meu amor, deixa eu te dizer, Deus não perdeu o controle. Ai, eu tô ficando velha. E se eu não der a luz? Se eu passar dos 40? É porque ele não quer te dar. Deus está no controle de tudo.
Você está entendendo? E diz que ele tem me impedido de gerar. Se é o Senhor que tem me impedido de gerar, se é o Senhor que ainda não fez essa obra na sua casa, deixa eu falar uma coisa bem direta para as irmãs. Tira sua mão de cima da obra de Deus. Pare de querer dar o seu jeitinho. Porque quem anda procurando jeitinho é quem não conhece inteiramente o Senhor. Deus não precisa da sua ajuda. Ele é capaz, meu amor, suficientemente grande. Depois de ter criado tudo isso que nós vemos, ele não precisa da sua ajuda. E sabe o que acontece quando nós queremos ajudar Deus? Estragamos tudo. E disse, ela chamou Agar, chamou Abraão, falou, essa moça é escrava. E a cultura dizia o seguinte, se a dona da casa não puder gerar, a escrava pode gerar para ela. Era a cultura egípcia, mundana, que pega barriga de aluguel, a primeira barriga de aluguel que houve. Me empresta seu útero. Bem, quando eu empresto meu útero para gerar algo para alguém, o meu sangue está indo para aquela criança, todo o meu DNA está indo para aquela criança, você pode chamar ela de filho, mas eu sou a mãe verdadeira. Tudo de mim foi passado para aquela criança. Pare de querer colocar a sua mão onde Deus tirou a dele. Onde está sobre o controle de uma palavra dele. Pois, aí ela diz, pois a minha serva, porventura, por causa dela, terei filhos dela. E ouviu Abraão a voz de Sarai. Aqui hoje começa um porquê os homens sacerdotais precisam aprender que as mulheres que o Senhor deu a eles precisa de um sacerdote. Às vezes a gente fala coisas baratinadas, nós, às vezes, de tanto poder de coisa que tem dentro de nós que não está equilibrado totalmente com o espírito, nós começamos a inventar coisa, porque tem tanto no nosso pergaminho espiritual que nós começamos a inventar coisas, nós temos ideias, plim, nós temos um monte de coisa, a gente vê coisas, traz para a terra, mas nem tudo é tirado de uma emoção sarada e correta diante de Deus. O homem precisa trazer equilíbrio para sua casa. E ouviu Abraão a voz de Sarai. De quem que ele tinha que ouvir a voz? Do Senhor que diz, eu te darei filhos. E de você eu levantarei uma nação. Não era um clã, não era uma família. O Senhor disse, através da sua semente eu levantarei uma nação. Então, se era para levantar uma nação, não podia ser uma semente qualquer. Sobre os lombos do Isaac, já idealizado na eternidade de Deus passada, Deus estava plasmando, escrevendo o livro dele, o pergaminho dele, quem seria Isaac? Um homem impregnado do DNA de Abraão, chamado amigo de Deus. A semente não pode vir antes da hora. Se você planta uma semente, quando não há chuva, ela vai morrer debaixo da terra. A semente de Deus tem que ser plantada no momento exato. Sabe por que muitas mulheres não conquistam seus maridos para Cristo? Porque estão plantando antes da hora, de maneira errada, verbalizando coisas de maneira errada. E o Senhor está dizendo, deixa eu plasmar, deixa eu fabricar, idealizar na minha eternidade para trazer à terra. E agora, entra na minha serva, e eu terei filho delas. E ouviu Abraão a voz de Sarai. E assim tomou Sarai, mulher de Abraão, a Agar, egípcia, sua serva.
vai observando, nunca leia a Bíblia rápido, leia entre as vírgulas. Sempre que Deus está escrevendo essa palavra através de Moisés, porque foi Moisés que escreveu o Pentateuco, esses 5 primeiros livros, Deus veio sobre Moisés e mostrou cada detalhe que aconteceu no Jardim do Éden, na história, e agora chegou nessa história. O Espírito está contando essa história para Moisés. E aí diz, sempre que se dirige a Agar, disse, toma a minha escrava e gera nela filhos. E ele ouviu. E diz, e tomou Sara, mulher de Abraão, a Agar egípcia, sua escrava. Vai escutando essa palavra escrava. E deu-a por mulher a Abraão. Sabe o que Sara fez? Ela pegou uma escrava. Não havia aqui poligamia. Não, Abraão não tinha 2 mulheres. Ela trouxe para dentro da tenda dela a cultura do povo que estava lá fora, de quem o Senhor os tirou para começar um novo povo. Ela trouxe na ansiedade, na falta de espera santa, que Davi diz, esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim. Quem não espera com paciência no Senhor, sempre vai pegar uma escrava egípcia para gerar algo que é contrário à vontade de Deus. Tem um monte de mulher com escravas egípcias dentro das suas casas. Falando para os maridos, não, sai, pode ficar com os amigos, fique, desde que não me perturbe. Muitas escravas egípcias morando dentro da tenda de Abraão, homem que Deus disse, através de você, eu vou levantar uma semente santa que vai constituir um povo e uma nação santa separada para mim. E essa mulher descontrolada emocionalmente, cuidado quando você quer uma coisa demais. Isso pode se tornar um laço futuro na sua vida. Quando você quer alguma coisa e obriga seu marido a fazer antes da hora, você não tem noção dos homens que estão endividados. Alguns suicidaram, porque a mulher fez ele fazer uma dívida, um empréstimo no banco, para construir uma casa fora da hora, quando ele não podia e ele não deu conta. E hoje estão muitos depressivos que eu conheço tomando medicação e outros morreram, suicidaram, porque as mulheres obrigaram eles a viverem uma coisa, a entrarem numa escrava egípcia e conceberem algo que ela quer para o próprio desejo dela, para dizer, eu tenho um filho, não sou mais estéril. Deixa de ser boba que essa é uma fuga. Que você está pegando uma barriga de aluguel, você está gerando algo através de uma pessoa, mas aquilo não é seu, porque no espírito, nas regiões celestes, Deus está sempre chamando Agar de escrava, de serva, de egípcia. Ele está sempre lembrando, vírgula, egípcia, vírgula, escrava. E ela fez um casamento. E Agar, presta atenção, quando ele casou com ela, aqui não está falando que ele casou, ele entrou nela. E nós vamos ver várias coisas aqui. Primeiro, não perguntaram ela se ela queria se deitar com aquele homem. Sexo que não é consentido é um estupro. Sexo, na cultura dela não era. É na nossa aqui. Ela não estava ali dominada.
ela não estava submissa, ela estava subjugada, ela não tinha escolha. Não perguntaram para ela se ela queria gerar aquela criança. Outra coisa que eu vejo aqui, mulheres em fuga. Fuga porque não geraram algo e querem que outros geram. Quantas pessoas estão obrigando? E agora eu vou partir para a liderança. Quantos líderes de igreja, não estou aqui para falar mal de ninguém, estou falando da nossa realidade que nós vivemos. Não estou apontando o dedo para A, para B ou para C. A realidade da igreja hoje. Quer ver? Uma escrava egípcia que entrou na igreja, que quase matou a igreja, se o Senhor não tem misericórdia, o chamado G12, que pode até ter começado com a ideia boa, lá para o César Castellanos, lá na Colômbia, para lá, e foi algo que fez a igreja dele crescer, mas que foi tomando forma e sendo copiados por outros lugares e chegou no Brasil. Então, tudo que é muito copiado, às vezes, pode ser deturpado. Não estou falando da visão do César Castellanos. Estou falando do que aconteceu no Brasil. No Brasil. Que muitas igrejas que não geravam filhos, começou a pegar barrigas de aluguel. Via alguém mais ou menos falante, como eu, como outras mulheres que tem por aí, homens, e começou. Você vai ser um dos meus 12. Mas a pessoa não tinha capacidade, não conhecia a Bíblia direito, a pessoa não conhecia o plano de Deus na vida dela, porque Jesus morreu por ela, o que Jesus fez na nova aliança. Pegava aquela pessoa, eu tenho 12, punha ela para gerar mais 12, aquela pessoa ia, abria uma salinha na casa dela, começava a pregar. Eu que não sei quase nada, prego para quem não sabe nada. Diz que em terra de cego, quem tem um olho é rei. E por aí foi. E foi criando contenda. Eu faço parte dos 12 do apóstolo, do pastor, e os outros não eram 12 do pastor. Começou uma divisão. Começou um apartheid dentro da igreja e as pessoas começaram a ser seletivas. Eu sou dos 12 do apóstolo, dos 12 do pastor. E as pessoas começaram a gerar frutos que não eram dela, mas que o pastor tinha como dele, porque pegou aqui o chamado barriga de aluguel espiritual, que gerou alguém. Só que, vamos supor que eu estou aqui na minha sala pregando e fui criando 12 mais 12 mais 12 mais 12, aí eu penso, para que eu preciso passar isso para o pastor, se foi eu que comecei e eu posso ter os meus próprios 12 e daqui começar minha própria igrejinha. E foi um vento devastador. Criou imponência, orgulho, altivez nas pessoas que eram 12 do grande, do apóstolo, do pastor, do bispo. E elas lá de cima olhavam os outros aqui embaixo, que não era dos 12. Começou uma disputa na igreja, entrou um espírito de divisão. Hoje, igrejas que passaram pelo G12 no Brasil, muitas que eu conheço, muitas, algumas ainda permanecem, a maioria sofreram mais de 40 divisões, que eu conheço. E hoje tem-se um monte de igrejinhas de Ismaéis gerados, porque alguém disse, gera por mim. O Senhor, olha, o que as pessoas precisam entender, que eu estou aqui para gerar ovelhas, ir atrás e buscar, mas não é para ninguém, não é para disputa. Eu tenho os meus 12, eu tenho 144 mil, eu tenho que gerou mais 12, que mais 12 e mais 12. Aquilo virou uma miscelânea. Você chega hoje em templos que eram imensos, lotados antes do G12, hoje viraram mausoléus que não passa de 200 pessoas, porque a maioria está derrotada nas suas casas, feridas. Conheço pessoas que têm 14 anos, 15 anos, 10 anos, que estão feridos por esse mover,
dá ideia de uma pessoa de implantar uma visão que Deus não deu a ele, mas que ele copiou dos países vizinhos ou até mesmo do Egito. Uau! O que é que eu estou falando? Mulheres em fuga. Mulheres em fuga é capaz de gerar coisas que vocês não acreditam. Ouvi os seus passos e me escondi. Por que você não está aqui, Eva? Porque eu tive medo dos seus passos e quando eu ouvi a sua voz. Os passos que antes atraía eles para correr para ele. A voz que atraía eles para correr para ele, agora os fez fugir. E diz que ela fez esse casamento, só que no casamento, meu amor, a mulher que era escrava agora passou a ser chamada a senhora Agar, a senhora Abraão. Sara, que era respeitada, ele tinha muita riqueza, muitos empregados, muitos escravos, muitas pessoas vivendo naquele clã. Agora a menina deita escrava e levanta a senhora Abraão. E diz: sua serva, pegou a sua serva, a sua escrava e lhe deu por mulher, deu-lhe por mulher a Abraão, seu marido. O marido era dela, mas ela pegou ele e deu a casamento a uma escrava, a uma egípcia. Ao fim de 10 anos que Abraão habitara na terra de Canaã, tinham se passado 10 anos que Deus tinha falado que ela ia gerar um filho. E ele entrou, ele teve intimidade com Agar e ela concebeu. E vendo ela que concebera, agora que eu sou a senhora Abraão, e de repente ela começa com náuseas, com enjoo, percebendo ela, quando ela descobriu que tinha um bebezinho, uma sementinha dentro dela, percebendo ela, foi a sua senhora desprezada aos seus olhos. Mulheres em fuga. E eu escrevi algo tremendo aqui. Nesse caderno sobre mulheres em fuga. Sara usou Agar para realizar os seus sonhos, e Agar virou o seu espinho na sua carne. E então eu pus aqui algo tremendo que o Senhor falou, que nós seremos afligidos. Aqueles que me afligem agora são instrumentos de Deus para me fazer lembrar que eu os usei para realizar meu sonho de megalomania. O que me aflige agora, o que virou espinho na minha carne, foi algo que eu usei em um momento que eu queria realizar algo. Então, no afã de realizar algo, eu usei pessoas. E o Senhor está dizendo para as mulheres hoje, depois de tudo que Cristo fez, que nós somos uma nova Eva, você ainda vai ficar escondendo atrás de árvores, de ministérios, e vai continuar usando escravos, porque muitas pessoas que trabalham hoje no ministério viraram escravos de grandes ministérios. Não tem tempo para comer, não tem tempo para a família, não tem tempo para nada. Isso não é de Deus. Deus nos quer ganhando almas. Deus nos quer fazendo o que Ele mandou, mas não é nos escravizando. Hoje Deus não tem mais servos. Tem funcionários que Ele não quis, não foi isso que Ele buscou. Deus não quer funcionários na sua obra. Ele quer filhos obedientes gerando outros filhos.
Então, quando queremos realizar uma obra que Deus não nos mandou realizar, ou ainda não é tempo de realizar, nós usamos pessoas para realizar os nossos sonhos. Só que essas pessoas descobrem que ser realizador de sonhos também dá status e que ela agora vai cobrar fatura de quem a usou para chegar onde está. Por isso nossas igrejas estão lotadas de divisores. Pessoas que estão sempre dividindo para obter algo. Quando elas veem que estão ali, que foram usadas, então chegou o momento de usar. E foi a sua senhora desprezada aos seus olhos. E diz: então disse Sarai a Abraão, que meu agravo seja contra ti, que a minha raiva, minha ira, meu ódio agora dessa escrava, com ar de superioridade, madame da tenda de Abraão, o meu desgosto agora é para com você, Abraão. O que Abraão tinha a ver com isso? Ela idealizou a barriga de aluguel, ela engendrou o plano, ela falou para Abraão que era para acontecer assim, ele falou, tudo bem. Esse é o problema de todo marido, que para não ver a mulher chateada, fala tudo bem para ela sempre, não colocando ela no lugar posicional de Cristo Jesus. E meu agravo, que esse problema que eu estou passando seja sobre você, que essa raiva que eu estou sentindo seja sobre você. E ele diz, essa escrava sempre se dirigem a Agar como essa escrava, essa serva que eu pus no seu regaço, no seu colo, na sua alcova, na sua cama. Vendo ela agora que concebeu, eu sou menosprezada aos seus olhos. Que o Senhor julgue entre mim e ti, Abraão. Olha a conversa de Sara. Pensa na conversa de Sara. Toda mulher em fuga de dentro de si mesma inventa coisas que nem a NASA dá conta de resolver. E amanhã nós vamos entrar nessa mulher em fuga. E Deus vai trazer cura para muitas mulheres. Mulheres em fuga. Algumas são Agar, mas outras são Sara. E amanhã nós vamos ver como Deus vai resolver o problema dessa fuga. E como Deus vai nos trazer de volta ao plano original dele. Mas eu já quero deixar falado para você hoje, para você ir pensando. Fica na cadeirinha da disciplina hoje. Pensando assim, o que eu inventei de mim mesma, porque eu estava no momento de, sabe, assim, querendo ser preenchida, no momento de vazio, e eu criei uma situação para o meu marido e agora eu não sei como sair dela. Talvez você pôs o seu marido numa situação de dívida que agora vocês não dão conta de sair. O salário dele está todo comprometido por causa dos seus caprichos. Quantas pessoas você trouxe para dentro da sua tenda, chamou de amiga e que traiu você e se deitou com seu marido? Tem isso demais, minhas amadas. Cuidado para quem você traz para dentro da sua tenda, chamando de amiga ou de empregada ou de secretária do lar ou de empregada doméstica,
que hoje são as patroas, roubaram os patrões de suas patroas. Quantas mulheres estão expondo seus maridos a problemas, a situações vulneráveis, para fazê-lo cair em algo que você vai cobrar dele depois? Cuidado com o que você deseja. Se Deus ainda não te deu, não acelere o processo, porque você não está preparada para ser como Sara, mãe. Porque processo é para nos levar ao sucesso. Não existe sucesso sem processo. E as mulheres estão querendo subir ao pódio da vitória sem um processo. Se Deus não te deu, é porque você ainda não está preparada para receber. E se você forçar e querer uma barriga de aluguel para gerar o sonho que você está querendo, essa barriga de aluguel, essa pessoa, isso que você está usando agora para cumprir os seus desejos, no futuro, será espinho na sua carne. Então vamos parar hoje? Falar, Senhor, ajuda-me a esperar. Eu não estou em fuga. Eu sei quem é o Senhor. Eu sei o que o Senhor fez na cruz do Calvário. Eu sou uma nova Eva. Uma nova mulher que foi recriada no Espírito. Não acelera processos. Ela aguarda o momento de dar à luz, ainda que demore. Mas ela dará a luz no tempo certo, de maneira correta, e não serão Ismaéis, serão Isaques na sua vida. Pai Santo, Pai amado, liberamos a Tua palavra. O Senhor conhece cada filha sua, que o Senhor faça cumprir no coração de cada uma agora, aquilo para o qual elas foram chamadas e convocadas. Aquelas que geraram Ismaéis, filhos fora do processo do Senhor, dê a elas agora luz sobre o que elas fizeram e que elas possam voltar, se arrepender e gerar filhos corretos diante da sua vontade. Oramos isso, porque cremos em Ti, em nome de Jesus. Amém? Chegamos ao final de mais um A Viva Mulher. Amanhã às 10 horas estaremos de volta. Hoje estarei na live compartilhada às 17 horas com Anderson Silva. E vamos ver o que o Senhor vai falar sobre homens sacerdotais. E te espero amanhã às 10, no nome do Senhor Jesus. Deus te abençoe.